Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi. Estou aqui hoje para fazer uma aula com vocês, um pouco breve, mas um pouco esclarecedora, porque eu tive muitas perguntas, muitas mensagens referente aos últimos vídeos que eu fiz sobre ADHD e demência. Achei que foi um tema que está muito, né, em alta, mas eu acho que a gente precisa de alguns esclarecimentos, porque quando eu entro na internet, principalmente no Instagram, eu vejo muita coisa sobre ADHD, eu vou falar TDAH, porque me corrigiram, eu errei, né? TDAH, eu falei, mas não é. No brasileiro é TDAH, graças ao Walter, que eu estou fazendo uma correção, ele me corrigiu. É, e se vocês não se importarem, eu vou usar o termo ADHD, porque para mim é mais fácil de gestir o tema, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando desses tipos de distúrbios, a gente não pode chamar bem de distúrbios, porque na verdade é um desenvolvimento neurológico atípico, que nós chamamos, né? É uma falha no desenvolvimento neurológico do indivíduo. Então, qual que é a matriz de nascimento do ADHD? A matriz de nascimento, ela tem probabilidades grandes genéticas, de acordo com a ciência, mas também tem probabilidades voltadas às substâncias neuroquímicas do cérebro que funcionam de formas diferentes, né? Funcionam de formas atípicas, não são normais, tem uma deviância no funcionamento. Então, eu vou colocar algumas explicações para vocês aqui, que eu acho que vai ajudar vocês a terem mais esclarecimentos, se é que eu posso dizer, que eu não quero chamar vocês de leigos totalmente, mas eu quero diferenciar as informações que vocês estão tendo na internet das informações científicas, tá? E eu acho que isso é muito importante. Então, é, como é que o TDAH, né, como é que o ADHD, porque eu vou errar, vou falar no brasileiro, né? Como que ele afeta o cérebro, né? Você já se perguntou o que acontece no cérebro do ADHD? Por que que essas células funcionam de forma desorganizada? Ou por que que ele cria tantos problemas, né? Então, a gente vai hoje conversar um pouco sobre as regiões, vou mostrar para vocês as regiões que o ADHD é atacado, aonde o cérebro do ADHD funciona de forma diferente. Então, se você tem ADHD, né, TDAH, provavelmente você já ouviu milhões de opiniões a respeito de coisas que você é ou não é, enfim, inclusive muitas coisas que falar, mas não bate comigo, ou bate comigo, enfim. Então vamos desmistificar um pouquinho que o ADHD ele tem vários formatos, ele inclui dois espectros, que é o funcionamento de hiperatividade e desaceleração, que é a desatenção, tá? Até por conta da hiperatividade, ele pode vir a desenvolver a desatenção. Ou, por conta da hiperatividade, ele desenvolve uma impulsividade. Então, ele pode ir para o caminho da impulsividade, como ele pode ir para o caminho da desatenção. E esses dois indivíduos, eles são bem diferentes. O hiperativo com impulsividade, ele não para quieto um segundo. O desatentivo, ele tem um perfil muito mais calmo, dócil, tranquilo, e parece que ele está no mundo da lua, viajando literalmente, tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho que existem duas vertentes aí, né? E existe, por conta disso, muito equívoco, né? Então, vamos lá, as pesquisas, elas deixam claro que as estruturas cerebrais das pessoas típicas são diferentes das atípicas. E no caso do ADHD, a gente tem um discurso dopaminérgico, que é uma proteína, dopamina é um tipo de proteína, é um neurotransmissor que faz funções de motivação, principalmente funções neurobiológicas, tá? E que, inclusive, tem grande participação pela impulsividade, grande participação pela criatividade, grande participação pela organização. E só que de forma descontrolada, ela gera um caos, tá? Então, uh, o cérebro com TDAH, com o ADHD, ele é funcionalmente diferente daqueles das pessoas comuns. Em outras palavras, o cérebro e o TDAH são conectados de maneira diferente, criam conexões de forma diferente. Então, nosso cérebro tem diferentes regiões para memória, para pensamento, controle de movimento. E é por isso que o TDAH, o TDAH, ele principalmente ele tem áreas no foco, no planejamento e no controle de impulso, né, que é o controle inibitório, que são as funções ligadas ao pré-frontal, função executiva, tá? As regiões mais afetadas no caso do ADHD é o lobo frontal, o córtex pré-frontal, né, que seria essa parte aqui, os gânglios da base, que são responsáveis, inclusive, por problemas de Parkinson,
o sistema límbico, o corpo caloso e a rede de modo padrão. O que é a rede de modo padrão? E nós vamos explicar cada um desses setorzinhos aí para vocês poderem saber o que é isso, né? Então, a parte científica diz que os neurotransmissores de dopamina e norepinefrina, que é a adrenalina, podem desempenhar o papel no desenvolvimento do TDAH, quando a criança está começando a se desenvolver. Por isso, muito importante ter atenção ao uso de eletrônicos para crianças, principalmente até os 7 anos de idade. Por quê? O cérebro está fervurando, ele é uma árvorezinha crescendo para todos os lados. Quando você começa a fazer uso de eletrônicos, você aumenta o nível de dopamina desse cérebro e de norepinefrina, adrenalina. E por conta desse aumento, você desregula. Então, às vezes a criança não veio com a genética, e por isso nós estamos reforçando a quantidade de diagnóstico de ADHD hoje, porque às vezes a pessoa não veio com a genética do ADHD, mas desenvolveu. E por que desenvolveu? Por uso excessivo de eletrônicos, por uso excessivo de videogame, celular, tablet, né? E o que acontece é que essas crianças acabam, né? É diferente de você colocar um filminho para a criança assistir na TV. Primeiro, por conta da absorção da imagem e da velocidade da imagem. Segundo, porque as crianças vão passando vídeo por vídeo e isso aumenta a dopamina, né? Tanto que hoje já tem os algoritmos que contabilizam quanto tempo você assiste um vídeo. Por quê? Porque se você vai mudando de um para o outro, você vai aumentando, inclusive, o perfil dopaminérgico do cérebro, tá? Então, vamos lá. O que causa o ADHD no cérebro? É uma condição de neurodesenvolvimento extremamente complicada, não é simples, estou tentando usar em palavras simples aqui, tá? Não se sabe a causa exata, mas parte dela é a parte de componente genético e alguns casos contribuintes, lógico, uma lesão cerebral ou um parto prematuro pode acontecer, mas também fica claro que os sintomas que o TDAH acontecem porque o cérebro das pessoas com condições são simplesmente divergentes. A pessoa que é acometida pelo ADHD, ela tem uma condição divergente. O cérebro funciona de uma forma diferente das demais. Quando nós falamos de condições divergentes ou pessoas atípicas, não estamos falando de pessoas disfuncionais, e a gente precisa não criar essa confusão, né? O fato de uma pessoa ser atípica não significa que ela é disfuncional. Hoje em dia, né? Antigamente não. Antigamente não tinha tempo para isso, então provavelmente as duas coisas devem ter conectadas. Hoje não, hoje tem reabilitações específicas para funções neurais. Então, se você pega uma pessoa que tem ADHD e essas regiões do cérebro dela não funcionam, você cria um plano de reabilitação. Em teoria, o Brasil não sei se funciona assim, mas aqui a neuropsicologia, ela cria, né, ela faz a especialização que eu faço agora no Master da Inglaterra é neuropsicologia. Então, a neuropsicologia daqui, ela aplica os testes todos. Depois que ela aplica os testes todos, ela cria um plano de adequação ao cérebro. Então, o que a gente faz é criar uma reabilitação através de terapias, atividades dinâmicas, atividades em casa, inclusive prontuários para se preencher em casa mesmo, atividades mesmo, tá? Que nem escola mesmo para aprender a lidar, né? Inclusive tem a metacognição, por exemplo, para crianças, que é um tipo de modalidade que eu acho que no Brasil já tem, para ensinar crianças a estudar de acordo com o perfil que ela possui. Então a escola não vai ficar se adaptando aos seus filhos ou coisas assim, mas você pode adaptar o seu filho a aprender como ele aprende, ele lidar com o cérebro dele e tirar o melhor proveito possível, né? Então, mais ou menos isso. O TDAH, ele afeta o cérebro? Essa é uma pergunta que sempre as pessoas perguntam, sempre elas têm essa curiosidade, né? Sim, afeta e influencia em funções cognitivas cruciais, como atenção, regulação emocional, controle inibitório. Quais são as áreas que são afetadas no ADHD, né? O lobo frontal, como eu disse, que é a parte do córtex pré-frontal, que esse é o maior dos lóbulos, que é o último de desenvolvimento, ele é um desenvolvimento que não é primitivo, é o último da cadeia de desenvolvimento do ser humano, é o lóbulo pré-frontal, e ele é responsável pela maturidade. Então, quando a gente diz que uma pessoa é adulta, a gente diz que ela tem lobo frontal desenvolvido. Quando a pessoa não é adulta, ela não tem lobo frontal desenvolvido, tá? Por isso, muitos comportamentos, vocês sabem que ADHD tem graus, né? Tem vários graus. E os comportamentos de pessoas que não fazem training, que não se adaptam, que não correm atrás de uma terapia, né? Porque o pessoal tem visão de que terapia é só para contar problema. Não, terapia também é para modelar comportamentos, modelar cognições. Então, não é só para contar problema. A terapia não foca só isso, foca criar adaptação ao social, ao meio, às funções neurais. Antigamente, sim, na época freudiana talvez fosse. Lidar só com a questão da pulsão, ou questão de trauma, mecanismo de defesa, tudo quanto. Hoje em dia não é mais assim. A gente não tem só abordagem psicanalítica, a gente tem milhões de outras. Então,
As abordagens hoje em dia são realmente voltadas à regulação emocional, a desenvolvimento e maturidade, neuroplasticidade do cérebro, para fazer com que ele tenha melhor desenvolvimento e aproveitamento das funções, para que você não sofra uma máquina que está aí para trabalhar a seu favor, não contra, né? Então, o funcionamento do lobo pré-frontal é o funcionamento executivo de alto nível, que é a capacidade de se concentrar, realizar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Capacidade de working memory, por exemplo, planejar, lembrar de coisas, criar processos, modelos, padrões, organizar rotinas, planificar. O córtex pré-frontal, ele é essencialmente voltado onde as coisas importantes acontecem, né? A resposta lógica, a resolução de problema, tomada de decisão, motivação, e inclusive controle dos impulsos, que é o controle inibitório. Né? Então, vamos lá. Depois a gente tem os gânglios da base, que também participa do sistema do ADHD. Os gânglios da base, eles são escondidos dentro do cérebro, lá no cantinho, depois eu vou mostrar para você. E é responsável por formar conexões para que diferentes regiões do cérebro possam trabalhar juntos. Então, o gânglio da base, ele é praticamente uma central que conecta todas as funções. Então, passa aqui, ele manda para cá, passa para cá. Ele filtra e conecta funções em diferentes regiões do cérebro, tá? O sistema límbico, que também é envolvido no sistema do ADHD, ele é uma coleção de estruturas localizadas abaixo do córtex cerebral e acima do tronco cerebral. Vou mostrar para vocês. Ele gerencia as respostas emocionais e comportamento de sobrevivência central. Então, ele diz se você deve ou não se preocupar com o que está acontecendo. É ali que a gente localiza os mecanismos de defesa, o hipocampo, que são as memórias de longo termo, né? Então, ali a gente pega a pessoa, desde pequenininha, ela criou um mecanismo de defesa. Por que a gente cria mecanismo de defesa? Para se adaptar. Quando a gente não sabe como lidar com a separação dos pais, a gente cria um mecanismo de defesa. Quando a gente não sabe lidar com o pai que é violento ou com a mãe que é violenta, a gente cria um mecanismo de defesa. Quando a gente não sabe lidar com os bullying da escola, a gente cria um mecanismo de defesa. Isso aí fica tudo armazenado nesse sistema límbico, que é uma registração, e às vezes não é, às vezes você não tem memória real daquele episódio, mas você tem memória de sensações. Então, ele cria a possibilidade de armazenar tudo que for possível para você sobreviver melhor ao mundo e não sofrer, como você já sofreu no passado, tá? E esse é o grande problema do sistema límbico, porque ele não leva em consideração que você já cresceu, teve outras vivências, ele fica tipo uma vitrola girando na mesma faixa de música, né? E como que faz para sair disso? Treina. Treinamentos cognitivos são para isso, tá? O corpo caloso também é envolvido no ADHD e é chamado de substância branca, né? É a principal rede de comunicação entre o lado esquerdo e direito do cérebro. Então, o corpo caloso, ele liga, né? Fica no meio dos dois hemisférios, ele liga um hemisfério ao outro, para você poder ter o trabalho dos dois hemisférios simultaneamente, tá? E a rede de modo padrão, essa rede de modo padrão, que é o DMN, ele é muito importante, tá? O DMN, ele é uma rede central, que ele só está ativada quando a mente está em repouso. Quando eu falo, gente, o ADHD tem que fazer atividades boring, tem que fazer coisas que mantém o cérebro de repouso, sem raciocinar tanto, sabe? Coisas que são lights, né? Tipo limpar uma casa, lavar uma louça, coisa boring, tá? Escrever à mão, o ADHD odeia escrever à mão. A maior parte das vezes odeia pegar um caderno para escrever. Então, e as letras do ADHD normalmente não são letras bonitas, porque eles têm preguiça mesmo de escrever. Os cadernos, às vezes, né? Exceto se ele tem déficit de atenção, porque se é com déficit de atenção, não, daí ele é tão detalhista que ele é chato, né? Então, o ADHD impulsivo é um, o déficit de atenção é outro. Eu tenho que sempre estar relatando essas duas áreas, porque a pessoa às vezes acaba confundindo esses dois setores. O déficit de atenção é bem detalhista, com letra e tal, né? Mas também não gosto de escrever, não. Não gosto de ficar ali horas escrevendo, repassando texto e tal. Então, é muito importante treinar, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho isso, Vivi, mas eu sou treinada. Sim, você é treinada, brava. Se organizou, treinou, né? Eu acho que isso é o bom da vida, treinar, né? E esse rede de modo padrão, que é o DMN, ele é uma rede central que ativa quando a mente está em repouso ou em modo padrão, ou seja, quando não está trabalhando ativamente em tarefas ou estímulos externos. Principalmente no sono, que é extremamente perturbada no ADHD impulsivo e no ADHD de déficit de atenção. O déficit de atenção tem muito sono e o impulsivo zero sono. Aliás, ele acha que dormir é perda de tempo, literalmente, tá? Então, durante o estado de repouso, a mente gera pensamentos internos e devaneios e se envolve em pensamentos autorreferenciais. Em contraste, o DMN não estando ativo durante tarefas que exigem foco, resolvem o problema ou pensamentos direcionados ao objetivo. O DMN não fica ativo durante tarefas que exigem foco, resolução de problema, pensamento direcionado ao objetivo. Então,
É como se você, quando estivesse fazendo uma tarefa que exige foco, tipo, tem que lavar a louça, então eu vou pensar, pegar a bucha, passar, vou pensando nos processos, ele se desconecta, ele desliga, e isso é muito importante para recuperar, estabelecer organização e equilíbrio na questão voltada à dopamina e noradrenalina, tá? Não entrar. Muito comumente as pessoas que sofrem de me relatam, Vi, eu passo muito mal com ansiedade, angústia, né? Parece que eu tenho um negócio no peito, assim, que vai me machucar, né? Ou tô angustiado, né? Muitas pessoas que relatam déficit de atenção falam que sofrem com o intestino, que é um órgão bem poderoso no déficit de atenção. Então, é bom para vocês conhecerem como isso funciona, tá? Vou tentar pegar para vocês aqui o cérebro, para eu mostrar para vocês o que, que é o gânglio da base. E mostrar para vocês as regiões, né? O sistema límbico, vamos lá, vou passar para vocês aqui em divisão de tela, que ele está em inglês, mas vocês não entendem. Vamos ver aqui. Bom, essa aqui é a estrutura do sistema límbico, tá? Ó, você vê como é lá dentro, tá bom? Dentro, dentro, dentro. Vocês conseguem, tá? Acho que captou. Ah, e, frontal lobe. Então, vamos lá. Vamos pegar frontal lobe, tá? Parte frontal. Essa aqui, tá? Dentro do frontal lobe, nós temos várias estruturas, tá? Premotor córtex. A gente tem as estruturas do pré-frontal córtex, que é aquelas que eu falei para vocês, que é essa parte aqui, tá? Então, aqui, vocês têm todas as estruturas responsáveis pelas funções executivas que eu citei para vocês. Parte da frente. E nela, nas pessoas que têm dificuldade com a organização de tarefas, funções executivas no geral, tem isso a parte pouco desenvolvida. Isso é treinável, tá bom? Então vamos. Limbic. Limbic System, essas coisinhas dentro, olha só que bonitinha, tá? O sistema límbico tem a large group of brain structures responsible for motivation, emotion, learning and memory. Então, é responsável pela motivação, emoção, aprendizado, memória, né? E é um aprendizado ligado às estruturas emocionais, tá? Então, inclui o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo, que é o regulador dos hormônios do sono, regulador de temperatura, tá? O basal ganglia, que é o motivation and voluntary motion. O basal ganglia é o gânglio basal que eu disse para vocês. Também está aqui, está no meio dessas pecinhas aqui. Eu acho que tem uma imagem que vai conseguir mostrar para vocês com mais clareza o gânglio basal. Essa aqui não aparece tanto, é um cérebro em 3D, mas não dá para ver tanto. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Vou interromper essa, para eu passar outra imagem para vocês. Estou tentando explicar de forma que vocês consigam enxergar o que eu enxergo, porque às vezes eu explico para vocês num vídeo coisas que para mim às vezes já está maçante até, inclusive, e penso que estou até repetindo, mas para vocês, às vezes, vocês não conhecem como funciona, então é interessante que vocês saibam, né? Até porque eu escuto tanta besteira sobre essas terminologias, sobre esses temas, que eu às vezes fico preocupada com o que as pessoas absorvem de informação. Vamos lá. Frontal lobe, tá? Pré-frontal, que é a última partezinha. O frontal lobe é toda essa partezinha, tá? A gente tem o temporal, a gente tem o occipital tá aqui, desculpa, o occipital, né? Então a gente tem vários lugarzinhos do cérebro. Mas vamos lá. Frontal lobe é essa partezinha aqui, tá bom? E essa partezinha aqui, esse é o parietal. Frontal lobe, o pré-frontal córtex, essa parte aqui da frente, tá vendo? E aqui a gente tem o medial frontal córtex e a gente tem o corpo caloso, tá vendo? O corpo caloso é essa divisão, ele divide os dois hemisférios, tá? E aqui, ó, o basal ganglia, perto do corpo caloso, você tem o basal ganglia, que é o gânglio basal. Ele cria conexões e divide. Então, a quantidade de dopamina que entra ali, ele subdivide em todas as outras áreas do seu cérebro, para que, em teoria, haja uma distribuição neural, né, uma distribuição de neurotransmissores, né,
que é a substância que te dá energia. Eu posso um dia gravar uma aula sobre neurotransmissor, para vocês entenderem o que é o neurotransmissor, o que ele faz, né? O que é o potencial de ação, como ele é acionado, como que ele funciona, como é que ele gera energia, eletricidade entre uma coisa e outra, né? Como que funciona esse potencial de ação. Mas se vocês quiserem pesquisar, chama-se potencial de ação, que é o que cria movimento entre os neurônios, tá? Então, gera esse processo. Então, essas regiões são as regiões afetadas pelo ADHD. Hoje eu estou falando específico do ADHD, por conta das dúvidas que me surgiram e que me colocaram aqui. Né? Por que a importância do teste e o cuidado, inclusive, com o teste? Porque a gente tem os ADHD, que são graus diferentes, e a gente precisa adaptar eles às tarefas que têm que ser feitas. Então, tem que analisar, nos testes dá para analisar quais áreas funcionam mais ou menos, quais áreas são mais atingidas. Então, tem testes específicos para se aplicar para saber se o pré-frontal é que foi mais atingido, se é o corpo caloso, se é o que está sendo mais atingido é o gânglio, ou se, no geral, está sendo atingido, tem que se treinar todas as partes, enfim, para não perder tempo e ter mais resultado. Problemas que a gente tem no ADHD é exatamente a patologia. Por que a patologia? Por quê? O ADHD, ele tem dificuldade com esse fim de tarefas. Não é diferente com a terapia. Ele começa, ele quer parar, ele quer continuar, ele acha bullshit, ele acha que não precisa, daqui a pouco daí ele vê numa situação horrível, aí ele volta para a terapia, depois ele pensa que, não, eu estou melhorando, daí eu já saio, porque eu não quero mais gastar dinheiro com isso, porque eu não quero gastar tempo com isso, porque eu estou perdendo tempo, porque não é... Enfim, até que ele envelhece ou, né, com patologias do tipo burnout, que muito comumente quem chega para mim com burnout tinha, ADHD não sabe, foi encoberto. Muito comumente acontece dessas pessoas já virem com uma psicopatologia, ou seja, uma patologia do desenvolvimento, neurodesenvolvimento não tratada, é muito, 90% de chance de desenvolver uma psicopatologia, que é ou um transtorno obsessivo compulsivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de alimentação, ou um transtorno de burnout, muito comumente, pessoas que trabalham, porque eu atendo muito executivo, e tem muita gente do ramo executivo que vem com burnout. Por quê? Porque não tratou o neurodesenvolvimento, tá? Porque não treinou o neurodesenvolvimento. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza. E as pesquisas comprovam que o ADHD, que não é tratado, que não é organizado, não cria treinamentos, não se desenvolve neuronicamente dizendo, não desenvolve a parte neurológica, tem tendência futura de demência. Então, veja que não só demência, mas doenças neurodegenerativas como Parkinson, por exemplo, porque o Parkinson se vocês pegarem a história do Michael J. Fox, vocês vão ver que ele era extremamente hiperativo, né? E álcool para a pessoa hiperativa é extremamente devastante para o cérebro das pessoas hiperativas, então álcool é uma coisa que vocês precisam fugir muito, né? E para a pessoa que tem hiperatividade, a maconha também é uma coisa que, apesar de ser uma busca para manter o cérebro menos acelerado, rovina a vida, destrói a vida dessas pessoas. Álcool e drogas são coisas que destroem a vida do hiperativo e tendem a dar falhas no sistema que podem desenvolver proteínas em maior grau em algumas regiões, principalmente o gânglio da base, que vai atingir o sistema motório, o cerebelo, que vai para o Parkinson, e sistemas do hipocampal, que nós chamamos Alzheimer, por exemplo. Hipocampal é Alzheimer, tá? Então, é muito importante vocês terem noção do desenvolvimento e tratar, tá? Eu espero que não tenha ficado tão longa essa aula e que possa ajudar vocês a terem mais clareza sobre esse tema. E se vocês precisarem de pesquisa científica sobre isso, me mandem mensagem que eu vou passar para vocês as referências, tá bom? Beijo grande.